E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? E a jornada de hoje ela é muito especial, galera. É a nossa última aula de conteúdo tratando de financiamento, a nossa hashtag 52, que vai tratar das contribuições sociais pagas com atraso. Então essa é a última aula, tá? O que eu preparei aqui para vocês, pessoal? Na 53, 54, só exercício de financiamento, para a gente ver como cai em prova. Mas o conteúdo mesmo, a teoria, termina hoje, tá? Depois a gente pega mais duas hashtags com exercício. Aí eu vou dar algumas dicas para vocês, a gente vai relembrar algumas coisas, tá? Mas hoje a gente finaliza essa parte de conteúdo. Enfim, que começou lá atrás, se eu não me engano, a gente começou na hashtag 27, não é isso? Então veja como o conteúdo foi bem longo, eu tentei quebrar ele ali, os vídeos para não ficarem muito longos, tá? Tentando uma sistemática ali para que vocês compreendam bem e não fique muito pesado para vocês também, tá? Mas a ideia é de facilitar a didática, tá? Agora eu vou começar antes, tá? Já vou pedir aqui no começo do vídeo. Se vocês estão gostando do curso, estão acompanhando, está valendo a pena, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e me ajudar na divulgação, tá bom? Então vamos para a última aula de financiamento, é a nossa hashtag 52. Então olha só o que a gente tem aí, pessoal. Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, é necessário entender que há o aumento gradativamente da multa de acordo com a fase em que se encontra a dívida. Então, olha só, são fases. A dívida, ela corre um caminho que a gente vai chamar aqui didaticamente de fases. E aí essa multa vai aumentando conforme a pessoa demora para pagar. Basicamente, temos três situações. Pagamentos não incluídos em notificação fiscal de lançamento, incluído em notificação fiscal de lançamento e inscrito em dívida ativa. Tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, são fases ali do processo administrativo tributário. Tá? Eu até pensei aqui de gravar no vídeo as regras, de dar uma explicação para vocês de como funciona isso no direito tributário, mas eu acho que, como direito tributário não cai nessas provas que cobra o previdenciário, pelo menos não nas clássicas ali de INSS, de tribunal, eu acho que o vídeo ficaria longo e ficaria dificultoso, a gente perderia tempo. Tá? Ia ser mais informações, você já tem uma gama gigantesca de informações para gravar. Eu ainda ia trazer mais coisas que não ia agregar muito. Então eu dividi apenas isso. Tá? Existem fases de cobrança. Quanto mais a pessoa cobra, esse processo ele vai andando, vai explodir aqui na dívida ativa, que é quando a pessoa vai ser executada. O Estado vai pegar essa certidão de dívida ativa e vai cobrar ela na justiça por ela não ter feito os pagamentos. Tá? Então, vamos entender que são fases. E aí essa multa ela vai aumentando de acordo com essas fases. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. 239 lá do decreto 3048. Então, um dispositivo também bem interessante para vocês. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitos a. Então ele vai falar aqui tudo que vai incidir sobre esses valores pagos com atraso. Ó. Primeiro, atualização monetária, quando exigido pela legislação de regência. Então tem que atualizar o valor? Tem que atualizar o valor, você tem que pagar o valor ali atualizado. 2. Juros de mora de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor atualizado, equivalentes a. Então olha só, tem atualização monetária, tem juros de mora e tem a multa. Tá? Então, embora só tenha destacado ali a questão da multa, vai incidir tudo isso sobre a dívida paga com atraso. Então, vamos lá, nos juros de mora, 1%, 1% no mês do vencimento. B, taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos meses intermediários. E 1% no mês do pagamento. E 1% no mês do pagamento. Aí ele continua. E aí a gente vai entrar na multa. Tá? Então veja bem, aqui a taxa de custódia está falando o quê? Taxa Selic. Ó. É a nossa taxa Selic. Tá? Então bastante cuidado. A gente viu que vai incidir a atualização monetária, vai incidir juros de mora, 1%, usando a taxa referencial mais 1%, normal, e aí a gente cai na multa. Por que eu estou destacando tanto a multa assim e não os outros, pessoal? Porque todas as questões que caíram desse dispositivo, eles tratavam da multa. Tá? Eu ainda não peguei questão que não tratasse de multa, pelo menos as recentes. É sempre tratando da multa. Por isso que eu estou destacando ela para vocês tomarem bastante cuidado. Então, ó, multa variável de caráter relevável nos seguintes percentuais
para fatos ocorridos a partir de 28 de novembro de 99. Como eu falei para vocês, são fases de lançamento. Chegou a data para pagar, não pagou? Começa a primeira fase. Ó. Pagamentos não incluídos em notificação. Ainda não foi lançado a dívida. Foi lá, incluído em notificação fiscal de lançamento. Lançou a dívida. Aí já muda a situação do pagamento, da cobrança, da multa, do valor que você vai ter que pagar. E por último, quando está escrito em dívida ativa. Tá? Então preste atenção. Quanto mais eu demoro para pagar, mais multa eu vou ter que pagar. Entenderam? Essa é a ideia. O Estado é malvadão. Tá? O Estado é malvadão quando você está devendo a ele. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui primeiro. Ó. Para pagamento após o vencimento da obrigação, passou a data do pagamento, não incluída em notificação fiscal de lançamento. Estamos na primeira fase, que a gente está chamando aqui didaticamente de fase para ajudar. 8% dentro do mês de vencimento da obrigação. 2, 14% no mês seguinte. Ou 20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação. Então, repare que já começa salgadinho, né? Já começa salgadinho, ó. 8, 14 e 20. Já começa bem salgadinho. Vê que o Estado ele não brinca em serviço não, pessoal. Vamos lá. Para pagamento da obrigação incluída em notificação fiscal e lançamento. Aqui a gente entrou o quê? Na segunda fase, tá? Então pensa que são fases. Isso aqui é o quê? São fases do processo tributário. O processo de cobrança está rolando, tá? Você está devendo um tributo, o Estado vai vir atrás de você para pegar a parte dele, para você pagar ele que você está devendo, tá? Então, ó, para pagamento de obrigação incluída em notificação fiscal de lançamento. Repare, pessoal, que a gente começou com 8, 14 e 20. Olha agora. 24% até 15 dias do recebimento da notificação. 30% após o 15º dia do recebimento da notificação. 40% após a apresentação de recurso, desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até 15 dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. Ou 50% após o 15º dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência, enquanto não inscrita em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa é a última parte. Então, repare, pessoal. Primeira fase, 8, 14, 20. Segunda fase, ó, 24, 30, 40, 50%. O Estado multa pesado. O Estado é malvadão mesmo. Se você estiver devendo a ele, você está em apuro. Você tem que pagar o mais rápido possível, senão ele vai pauletar você. Repare que essa aqui é a segunda fase. Aí você vai falar assim, ué, ainda vai aumentar mais do que 50 a multa? Vai aumentar mais. Vamos para a terceira fase, ó. Para pagamento do crédito em dívida ativa. Agora a parte final ali, que é quando o Estado vai pegar o título ali e vai te executar na justiça. Ele vai pegar lá a CDA, a certidão de dívida ativa, e falar, esse cara está me devendo, ó, e não está querendo pagar, e vai te executar. Então vamos lá. 60% quando não tenha sido objeto de parcelamento. Repare que a gente tinha parado na segunda fase, ó, em 50%. Aí aqui a gente já caiu para 60% quando não tiver sido objeto de parcelamento. 70% se houver parcelamento. 80% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não for objeto de parcelamento. Ou 100% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento. Então a multa ela pode chegar até 100% do valor. Que loucura, né? É bem pesado, né? Nosso sistema tributário ele é bem pesado. Tá? Então o que a gente tem que guardar aqui para a gente finalizar a aula de hoje, pessoal? Tenho lá que pagar a contribuição social. Não paguei, vou pagar ela com atraso. O que a gente tem? A gente tem, ó, que a gente viu aqui, ó. Vamos lá. Atualização monetária, primeira coisa que vai acontecer. Depois, juros de demora, aplicado na forma que está aqui, de 1%, usando a taxa Selic, mais 1% do mês de pagamento. Tá? Então, começa com a atualização monetária, depois eu vou passar para os juros de mora. E vai desaguar nas multas. Essas multas elas vão obedecer às fases do procedimento tributário ali, da cobrança. Tá? Então, elas começam com 8 suave, começa suave, 8%, suave, bem suave.
e aí ela vai passar para 14, 20 nessa que a gente vai chamar de primeira fase, e aí a gente vai avançando. Na segunda fase, 24, 30, 40, 50. Depois que escreve em dívida ativa, que o Estado vai vir para te executar a dívida, aí ela pode chegar a 60, 70, 80 ou 100, de acordo aqui com as situações de estar parcelado, de você ter sido citado, não citado no processo. São as diretrizes aqui no processo, pessoal. Eu achei por bem a gente não entrar nessa parte de tentar mostrar como funciona o processo tributário para tentar explicar isso aqui de melhor, porque geralmente quando cai, cai do jeito que está aqui, pessoal. Então, inclusive, as últimas questões de prova do INSS estavam muito fácil. Ele dizia que a multa não podia ser superior a 20, caiu uma questão dizendo, ó, o valor máximo da multa é 20, ela pode chegar a 100, então o item estava errado. Então eu estava caindo de uma maneira bem tranquila. Tá? Você pode me perguntar, então eu tenho que gravar todos esses percentuais? Eu acho que você tem que ter uma boa noção das fases e de como funciona, porque nunca caiu cobrando esse percentual certinho. Tá? Recentemente uma prova caiu dizendo que o limite era 20. Então você sabendo que a multa ia aumentando, que podia chegar a 100, mesmo que você não soubesse cada um item desse aqui, você sabia que aquele item estava errado. Então caiu de uma maneira bem simplória, bem tranquila, tá bom, pessoal? Então hoje a gente arremata de vez essa parte de financiamento. Graças a Deus, eu não estou aguentando mais, professor. Que aí a gente entra, vamos fazer aí 2 hashtags de exercício, e depois a gente vai se divertir na parte mais gostosa para estudar, que é a parte de benefícios, tá bom, pessoal? Vai lá, curte, se inscreve, compartilha, e até o próximo vídeo.